Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco do rubro-negro baiano que enfrenta o Atlético de Alagoinhas, jogando no seu santuário Manuel Barradas, que certamente vai estar com bastante público no jogo no domingo, amanhã, 18h30, né? O Vitória vem de dois resultados diferentes, né, jogando no Barradão. Primeiro ele venceu o clássico diante do Bahia, né, um jogo memorável no torcedor, com mais de 30 mil pessoas, se empolgou, uma vitória convincente, né, de um futebol jogado com dedicação, com motivação, mas acima de tudo com muita qualidade, principalmente no segundo tempo. E depois disso um empate diante do Náutico pela Copa do Nordeste, onde teve grandes dificuldades, né? E o Náutico veio totalmente fechado, jogando muito atrás, e é o que certamente o Vitória vai encarar amanhã diante do Atlético de Alagoinhas. O Vitória tem uma oscilação no Campeonato Baiano, principalmente nas vezes que jogou fora de casa, diante de times também considerados inferiores, e portanto joga um jogo importantíssimo, pensando na sua classificação, né, diante do Atlético de Alagoinhas. E isso certamente deve estar na cabeça do Léo Condé. O que ele faz, né, diante dessa circunstância? Ele, nas vezes que optou por um time alternativo, a maioria das vezes foram jogos fora de casa, né? E talvez esse é o meu questionamento, né? Porque o Léo Condé não tentou mesclar um pouquinho mais e dar oportunidade para outros jogadores, para a gente observar eles jogando dentro de casa, num campo bom, diante do seu torcedor, né? O Léo Condé usou essa estratégia de repetir muito a escalação. Praticamente 9 jogadores aí jogaram muito dos jogos, principalmente dentro do Barradão. E certamente amanhã ele vai ter que fazer uma mudança, que é a entrada, provavelmente, do Rodrigo Andrade no lugar do Dudu, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo que tomou no Bavi. O PK volta de lesão, né? Já treinou normalmente essa semana, deve ser o substituto do Lucas Esteves. E aí a gente tem praticamente a escalação com Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e o PK. No meio campo, William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho. O Matheus Gonçalves substituindo o Yuri Castilho, que já foi contra o Náutico, né? E aí a gente torce para ser o Matheus Gonçalves do segundo tempo do Bavi, que entrou e fez a diferença no clássico. Do outro lado, o nosso querido Oswaldo, e na frente o Alejandro. Essa é a provável escalação do Léo Condé para o jogo, que define, né, muita coisa e que é importantíssimo para as pretensões do rubro-negro no Campeonato Baiano. O Vitória já não chega nas finais do Campeonato Baiano há 5 anos, nas semifinais do Campeonato Baiano. Portanto, é de fundamental importância esse jogo diante do Atlético amanhã no Barradão. Uma coisa que eu questiono muito, né, essa coisa do Léo Condé, né, em função de ele aproveitar um ou outro jogador que a gente, até como crítico, gostaria de ver mais, né, principalmente jogando em casa. O Caio Vinícius, por exemplo, e é um cara que a gente está avaliando ele uma possível permanência para fazer parte do grupo no Campeonato Brasileiro da Série A. Da mesma forma, o Caio Dantas, né, que começou a temporada e a gente não consegue mais visualizar ele jogando com a camisa do Vitória, nem entrou no último jogo, um jogo que precisava vencer. Então talvez essa mexida, essas oportunidades, eu acho que o Léo Condé tem que nos dar para ganhar a confiança dos atletas, para dar confiança a esses atletas, porque alguns deles certamente vão ter que fazer parte do elenco, né? Por mais que o presidente Fábio Mota fale que ele vai fazer ainda 4 ou 5 contratações para o Campeonato Brasileiro da Série A, a gente precisa observar alguns atletas saindo jogando aqui no Barradão, né? Diante de um campo bom, porque a maioria das vezes que a gente viu jogando fora, é muito difícil de avaliar. Um campo horrível, como foram os 2 jogos que o Vitória foi e tropeçou fora de casa, né, contra o Jequié e contra o Barcelona de Ilhéus. Os campos eram muito ruins, então fica muito difícil a gente avaliar tecnicamente alguns jogadores. E uma outra oportunidade que eu peço a esse jovem, né, o Fábio, que é um camisa 10, que se fez uma grande Copa São Paulo, e que eu particularmente tenho, né, um olhar carinhoso com relação à técnica apurada desse rapaz. O Luan entrou 10 minutos no último jogo contra o Náutico, também é uma possibilidade. O Daniel pede passagem, né, entrou e fez o gol no último minuto contra o Náutico.
Então são alguns jogadores que a gente gostaria de ver um pouco mais, principalmente iniciando uma partida em casa diante do seu torcedor. Lógico que o Léo Condé também tem essa coisa de que é um jogo decisivo, que precisa vencer para na última rodada definir e sacramentar sua classificação, mas a gente torce para que o Vitória faça um jogo convincente, né? Pelo fato de ser um time tecnicamente melhor, um investimento muito maior. O Atlético de Alagoinhas está brigando para não cair, por isso a gente acredita muito que o Vitória vença o seu jogo com tranquilidade, mas acima de tudo, com personalidade, com a vontade que demonstrou, principalmente no segundo tempo, diante do Clássico, onde fez a diferença e mostrou para o seu torcedor que tem um time competitivo e um time que certamente estará nas finais do Campeonato Baiano. Tá certo, meus amigos? Esse é o momento pré-jogo do canal do Black, para a gente dar uma ideia para vocês daquilo que pode acontecer no Barradão no domingo, 18h30, o Rubro Negro diante do Atlético de Alagoinhas. Fiquem todos com Deus, aproveita para curtir, deixa o likezinho aí no vídeo, compartilha com os amigos, ativa aí o sininho, que toda vez que tiver um vídeo você vai receber as ativações, para a gente fortalecer cada vez mais o canal do Black, que cresce a cada dia em busca de trazer para você melhor informação, melhor entretenimento, mas acima de tudo a opinião de quem já esteve lá. Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.